Você sabe quais empresas possuem os seus dados e o que elas fazem com essas informações? Fique ligado no episódio de hoje, que a gente vai falar um pouco sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Tech Talks, um produto da Portfólio Tech. Eu sou o Thiago Silva. Eu sou Alisson Maciel. E eu sou Matheus Farias. E falamos diretamente do estúdio Grupo Portfólio. Desde já eu agradeço a sua participação, conto aí com o seu apoio, com cada curtida, comentário, compartilhar com os amigos e amigas. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações. E o conteúdo de hoje é sobre LGPD. E eu vou contar com o apoio aqui desses dois especialistas, né? E logo a primeira pergunta é justamente isso. O que é LGPD e como surgiu? Ótimo. Vamos primeiro dizer o significado da sigla, né? LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, LGPD não é algo inventado aqui no Brasil, tá? Ela tem como base a GDPR, que já é um acrônimo, né, da LGPD, só que é a lei europeia. E ela tem como origem um grande caso aí de vazamento de dados, que foi uma brecha explorada por uma empresa que estava comercializando dados de dentro do Facebook, né? Ela estava comercializando dados pessoais do Facebook para quem quisesse, então foi aí o ponto de partida principal. Isso aí os estudos começaram ali por volta de 2012, mas lei de proteção de dados no Brasil, ela existe há um certo tempo, né? Eu acho que desde 95 que já tem algo falando sobre isso. Só que, como é no Brasil, as leis costumam acompanhar muito devagar a evolução tecnológica. E de 95 para 2012 foi um salto gigantesco, né? Foi onde começou a se discutir. E lá para 2022... foi que veio nascer, 2020. Veio nascer a LGPD, né? E aí a gente começou a escutar bastante esse termo. Uhum. Perfeito. E há diferenças entre a LGPD e a GDPR? Bom, elas são muito parecidas, né? Mas realmente a gente pode citar que a maior diferença delas é que a GDPR é focada ali para os cidadãos europeus, né? Tanto se você está tratando ali de dados de fora da Europa, dos cidadãos europeus, e aqui no Brasil a LGPD é focada justamente para os cidadãos brasileiros, né? E a gente pode até dizer que uma das maiores diferenças é a questão de valores das multas, né? Que lá é muito maior comparado que o daqui. E o pessoal já acha daqui um pouco surreal. Perfeito. E a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu já ouvi também uma variação de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Ela foi meio que gerando outros tipos, também já ouvi falar de dados sensíveis, também há uma diferença quanto a isso? Sim, quando a gente trata ali de dados pessoais, né, a gente está falando ali do nome da pessoa, do endereço, telefone, né? E aí quando a gente já começa a falar realmente de dado sensível, entra mais coisas como etnia, sexo, a questão dos documentos médicos ali daquela pessoa, né? A orientação sexual dela. Então, são coisas que realmente tem que ter um cuidado muito específico em cima disso. E proteção de dados não é nada novo, né? E é uma evolução constante nesse sentido. E a gente falou aqui da GDPR da Europa, que o Brasil foi lá e achou que mais adequado, mas existem outros locais onde a proteção do dado ela chega a um nível tão crítico como lá nos Estados Unidos, a gente falando ali de dados sensíveis, né, que o Matheus citou como exemplo ali os dados médicos, que lá é algo tão restritivo nesse sentido, pois isso influencia no custo do seguro-saúde daquela pessoa. Então, é mais fácil você saber a vida pessoal de um cidadão americano do que o histórico médico dele. Perfeito. E hoje a gente está cada vez mais cedendo os nossos dados, né? Compartilhando os nossos dados, né? Quais os riscos em relação a isso, né? Eu estar preenchendo formulários públicos, entregando meus dados para qualquer empresa. Qual o risco que se tem dessa empresa usar meus dados pessoais, vender meus dados pessoais?
É justamente isso, né? A questão do próprio risco em si, onde você vai ter os seus dados, se essa empresa ela não tiver uma preocupação ali mínima com a segurança, seus dados serem divulgados e tá aí público. E um agente mal intencionado, né? Se aproveitar desses dados, né? Como a gente tem um pouco agora do pessoal usando IA para sintetizar a voz das pessoas, né? Então, o atacante ali com esse sintetizador de voz e seus dados pessoais, ele pode fazer praticamente qualquer coisa. Bom, ainda nesse sentido, a LGPD também veio para o cidadão também dar um pouco mais de confiança, digamos assim, segurança, porque o meio digital hoje é praticamente é impossível você fazer ou navegar ou consumir qualquer conteúdo sem que você forneça seus dados pessoais. E aí fica eu que vou ter que controlar onde que eu tenho meus dados. Isso é muito difícil, principalmente nessa gama gigantesca de acessos e recursos que tem no mundo tecnológico e digital. E pegando um gancho da era digital, justamente é possível estar criando contas bancárias, assinaturas, a partir de aplicativos, né? E em casa, a pessoa muitas vezes sem mostrar o rosto. Sim. Grandes corporações já estão se adequando à questão da biometria facial, né? Mas ainda há formas de você criar assinaturas de acessos a conteúdos digitais apenas com nome, CPF, data de nascimento, e já abre um leque gigantesco ali de acesso a seus dados, né? A gente está falando bastante em relação ao usuário, mas de que forma as empresas vão estar aderentes à LGPD? Bom ponto, Thiago. Isso tem que ser analisado de empresa para empresa. Por exemplo, um hospital é totalmente diferente de uma loja que vende um produto de varejo. Então, a gente tem que analisar LGPD e como que ela vai se aplicar a cada nicho de negócio, porque tem níveis de dados ali que cada uma pega. Então, por exemplo, a gente tem as farmácias que coletam CPF. Isso está sendo até uma pauta pública na NPD, né, para verificar como é que é tratada a validade dessa coleta. Então, tem muitos pontos ali que vão ser discutidos ainda e que pode mudar. E essa variação de escopos, digamos assim, de adequação, vai também influenciar de quais profissionais eu tenho que ter ali no meio desse adequação, né? A gente escuta falar muito do DPO, né? O DPO é o Data Protection Hour, né? Data Protection Officer, é o responsável ali por fazer todo esse direcionamento dessa adequação, mas aí pode também envolver corpo jurídico, a TI, ela vai estar constantemente em contato com essa função, né? Porque ela vai ser recurso para todas as adequações e mudanças que são necessárias para fazer isso. Então, quão mais sensível, dependendo do escopo, como o Matheus falou, mais crítico e maior vai ser a gama de atuação desses profissionais dentro da corporação do negócio. Perfeito. Então, gente, aqui a gente finaliza nosso conteúdo do episódio de hoje. Queria agradecer a participação do Alisson e Matheus mais uma vez, né? Agradecer quem assistiu o vídeo até aqui. Aproveite aí para curtir, comentar, siga a gente, compartilhe com seus amigos e amigas. Fique conectado, fique ligado e até o próximo episódio.